Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Olá, meus amados, graça e paz. Graça e paz, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um quadro aqui, Mente de Cristo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, Elcio Jesus /MGV, tá bom? Esse é o nosso canal oficial, Elcio Jesus /MGV. Caso você esteja aí nos assistindo através de um outro canal, de outros irmãos que também postam as nossas mensagens, esse é o nosso canal aqui oficial, tá certo, amados? Graça e paz, graça e paz. Vamos que vamos. Estou um pouquinho atrasado aqui, passei um pouquinho do tempo, mas enfim, é tudo no tempo do Pai. Vamos crescer juntos na graça e no conhecimento? E esse é o tema aí que vocês já viram. Sofisma em graça. O Evangelho já foi pregado no mundo inteiro. E agora? Esse é o tema. Sofisma em graça. O Evangelho já foi pregado no mundo inteiro. E agora? É uma pergunta. Precisa ou não precisa pregar o Evangelho? Uma vez que a palavra vai nos dizer que o Evangelho já foi pregado no mundo inteiro. Esse sermão que eu vou estar passando agora para os amados nasceu depois de alguns comentários aí no YouTube que eu vi de alguns irmãos, propriamente dito de um irmão. E esse irmão, ele questionou a nossa posição, ele questionou, né, o porquê, qual o motivo que nós temos para falar do Evangelho, visto que a palavra diz que o Evangelho já foi pregado no mundo inteiro. Então esse abençoado aí, que me falha a memória agora o nome, ele disse: vocês estão fazendo o quê? Vocês estão criando um sistema, vocês estão aí inventando coisa, isso não é Evangelho, isso não é Evangelho da graça. Evangelho da graça não precisa ser pregado. Não entendi nada, porque já foi pregado no mundo inteiro, está na Bíblia, está na palavra, foi Paulo que falou. Sim, amado, o Evangelho já foi pregado no mundo inteiro. E agora? Eu vou deixar de falar do Evangelho porque o Evangelho já foi pregado no mundo inteiro? Vamos supor, eu sou da cidade de Lauro de Freitas. Um exemplo. Vamos supor que eu já falei do Evangelho na cidade de Lauro de Freitas inteira. Eu vou deixar de falar porque uma vez eu já saí falando? Imagine que eu vou sair em porta na cidade de Lauro de Freitas falando do Evangelho da Graça. E depois eu vou dizer para eles assim, ó, cada porta que eu entrar eu vou dizer: olha, eu estou pregando aqui o Evangelho, vai ser a primeira e a última vez, eu não volto mais. Entendeu? Se eu for olhar nesse ponto de vista, que isso é um sofisma, é uma altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo, sabe? O Evangelho, isso eu estou falando justamente para aqueles que se dizem estar na graça e são radicais, que não precisam, que de fato não precisa, não há necessidade, mas que é pecado até se reunir, é errado a igreja, os irmãos terem comunhão, estarem fisicamente reunidos em algum local para ouvir uma palavra, para louvar ao Criador, sabe, para ter uma comunhão ali, uma confraternização entre, né, irmãos, entre os santos. Eles dizem que isso tudo é errado, porque isso tudo é sistema. Se eles verem o irmão de terno e gravata pregando a graça, aí que eles vêm para cima mesmo, dizendo que é sistema mesmo. Geraldo Moraes que o diga. Outro dia uma pessoa me questionou aí, porque me viu num vídeo de gravata. Você disse que prega a graça e está aí de gravata? Ué, eu não entendi nada. É proibido usar gravata ou paletó e pregar graça? Não entendi. Então eu tenho que usar aquele tipo de vestimenta que Paulo usava, aqueles vestidos que Jesus usava? É isso? Para pregar graça, é isso? Não entendi. Então é sofisma, amado, é sofisma. Então, porque o Evangelho foi pregado no mundo inteiro, se eu saio pregando o Evangelho, eu estou errado.
É como eu falei, um exemplo que eu dei. Eu vou sair em Lauro de Freitas pregando uma única vez e dizer, olha, eu não vou pregar mais porque eu já preguei nessa casa. Não! Pelo contrário, Paulo dizia sempre assim, ó, eu não me canso de falar as mesmas coisas para a vossa edificação, para o vosso amadurecimento, para que a igreja cresça. E outra coisa, amado, sempre vai existir neófito, né? Pessoas precisando aprender, pessoas precisando se enraizar na palavra. E outra coisa, a tese dessas pessoas já caem por terra, né? Como diz o sistema, quando eles dizem assim, não precisam pregar mais o evangelho, porque o evangelho já foi pregado no mundo inteiro. Ah, interessante. Quem foi que falou para você que o evangelho foi pregado no mundo inteiro? Como foi que você entendeu isso? Foi Paulo que veio falar para você? Não. Então vamos lá. Eu quero ler um texto primeiro lá de Jesus de Nazaré, no livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 16. Disse Jesus, uma ordem que Jesus deu aos seus apóstolos ali, na primeira comissão ali. Disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, a grande tribulação já estava por vir, Jesus já prenunciava ali o juízo, né, que havia de vir sobre os judeus, e estava havendo ali o quê? Uma separação. Os discípulos estavam ali sendo conduzidos por Jesus, sendo orientados por Jesus, e Jesus disse, agora vocês vão sair pelo mundo inteiro, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, é aqueles que vão aguardar, né, o julgamento, o juízo, esses serão salvos, serão livres da condenação. Aqueles que não crêem serão condenados. Ok. Em Mateus também, 28, 19, é a mesma ordem, basicamente. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-vos a guardar todas as coisas, e está lá o acréscimo de Roma, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque nas outras passagens era batizando em nome do Senhor. Mas Roma, enfim, os tradutores, né? Eles maliciosamente colocaram lá para defender a doutrina da Trindade, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o único texto isolado na Bíblia que fala em batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só por aí a gente já vê que ali é uma fraude, né? Houve uma deturpação ali naquele texto. Então Jesus mandou os seus discípulos irem pregar no mundo inteiro. Mas Jesus mandou quem? Os 12. Nem Paulo estava ali incluso. Agora eu faço uma pergunta para você. Os discípulos que Jesus mandou pregar no mundo inteiro, daquela época, o mundo habitável e principalmente quando ele falava de mundo ali, exclusivamente era os judeus, ou o mundo dos judeus, ou para os judeus. Por quê? Porque Mateus 5, versículo 10 em diante, o próprio Senhor, Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado, o próprio Senhor deu uma ordem aos seus discípulos, dizendo, ó, ide pregar o evangelho, mas não é para entrar, não é para ir entre os gentios e nem entre os samaritanos, apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o mundo, né, que Jesus comissionou ali os discípulos para ir pregar, eram as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o evangelho do reino de Deus, que foi ali anunciado por João Batista, por Jesus de Nazaré e os seus apóstolos, era exclusivamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquele era o mundo na concepção judaica, tá? Porque mundo ali tem um entendimento, tem a tradução. Não é você pegar mundo como cosmo, como planeta Terra e entender ao pé da letra. Não. Então, os discípulos saíram levando a palavra em todo mundo conhecido ali dentre os judeus. Tanto é que a própria carta de Tiago, né, no capítulo 1, já dá uma ideia sobre isso. Tiago, apóstolo de Jesus Cristo, enviado às tribos dispersas de Israel, ou seja, exclusivamente para os judeus. O próprio Paulo, no capítulo 2 da carta aos Gálatas, ele fala lá que Pedro foi levantado com o apostolado da circuncisão, voltado para os judeus. E Paulo foi levantado como apóstolo para incircuncisão,
para os gentios. E aí Paulo diz assim: aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão entre os judeus, também operou em mim com eficácia para com os gentios. Entendeu, amados? Então, observe que o ministério de Paulo era distinto do de Pedro. Outro dia eu vi um outro comentário, eu não vou deixar de citar esse assunto, onde um abençoado, ele comentou nas redes sociais, em uma mensagem que eu publiquei, ele disse assim: eu até assisti a esses irmãos aí que se dizem pregadores da graça, mas eu deixei de assistir porque entre eles há divergência. Ué, no sistema religioso nós sabemos que há divergência. Agora, em graça também há divergência. Eles estão dizendo aí que estão atualizando algumas mensagens porque eles pregaram de uma forma e agora estão atualizando algumas mensagens, alguns temas. E ele disse: o Espírito Santo não é espírito de confusão. Como é que Deus ensinou uma coisa em graça e depois voltou e mudou? E eu só coloquei uma pergunta lá e ele ficou sem resposta, porque não teve resposta para dar. Eu falei para ele também: o Espírito Santo não usava Pedro no apostolado da circuncisão? Usava. Também não usava Paulo? E por que Paulo repreendeu Pedro e disse que Pedro não andava direitamente conforme a verdade do Evangelho? O apóstolo Paulo não recebeu o evangelho da graça de Deus? Recebeu. O apóstolo Paulo não foi levantado para pregar os gentios? Sim. E por que Paulo disse que no início do ministério ele chegou a batizar algumas pessoas? Porque Paulo disse que no início do ministério ele dizia: quando eu era criança, falava como criança, discorria como criança. Por que Paulo rapou a cabeça no início do ministério? Ou Paulo não tinha o Espírito Santo? Claro que tinha. Só que, amados, precisamos entender uma coisa: Deus não vai dar da sua totalidade de conhecimento para um pobre mortal na carne, para ele se exaltar, não. Teve um abençoado que por muito pouco, né, por receber uma porçãozinha aí da graça, e diga-se de passagem, ele começou até bem, depois começou a se intitular, dizendo que era Jesus Cristo homem, dizendo que era imortal, e morreu de cirrose, segundo os relatos aí da própria família. Enfim, foi mais um falso profeta, ainda que se dizia pregador da graça, mas estava rico, recebendo dízimos e se intitulando o próprio Jesus Cristo homem. Então Deus não vai pegar da sua totalidade, do seu conhecimento e aplicar na vida de uma pessoa, não. Deus vai liberando, eu vejo desta forma. O Espírito Santo vai nos capacitando, nos ensinando, nós vamos crescendo. A palavra do Senhor nos ensina que aquele que se humilha, o Senhor exalta. Aqueles que se exaltam, o Senhor abate. E aí nós vamos vendo, me desculpe, no decorrer da caminhada em graça. Muitos que se diziam pregar graça, que no início até conversava comigo, aí depois queriam ser meu apóstolo, dizendo que queria que eu abrisse um ministério aqui na Bahia e levasse a bandeira deles. Eu digo: que negócio de graça é essa? Entendeu? E aí nós não andamos junto com essas pessoas. Então Deus vai sempre em nossa mente renovando o entendimento, juntamente com a humildade que vai nascendo nos nossos corações, em entender que nós não somos detentores da verdade, porque a graça não é do homem, a graça é de Cristo. E ele vai, como eu falei, ele vai nos revelando aos poucos, nós vamos crescendo. Quantos assuntos aí eu converso com meu irmão Geraldo Moraes, com meu irmão Messias Carvalho, com o André Pimentel, com o meu irmão Alexandro Marques e outros irmãos aí. A gente vai conversando, vai se ajustando. Olha, irmão, a gente começou falando disso aqui, mas olha como é diferente, olha o entendimento aqui. Não, é verdade, irmão, realmente a gente se precipitou nesse ponto aqui, mas olha a lógica agora. E aí um vai ajudando o outro, um vai edificando e de repente a igreja começa a ser edificada. Agora, é claro, tem aqueles que são orgulhosos. Não, porque é igual a música de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Acho que é mais ou menos assim. Gabriela. Não, amado, na graça tem que ter humildade. É como eu já falei numa mensagem aí, a graça é um verdadeiro tiro no pé. Porque coisa que eu preguei há um ano atrás, estudando, pesquisando melhor, o Espírito Santo nos trouxe, sabe, um pouquinho a mais de entendimento, abriu mais os nossos olhos, textos que nós tínhamos em graça, como um texto isolado, sabe, uma ideia que nós tínhamos, mesmo em graça,
Mas nós somos seres humanos, limitados. O próprio Paulo recebeu um espinho na carne para não se exaltar. Quem somos nós para dizer que somos detentores da verdade, que nunca vamos dar um passo atrás para corrigir alguma falha em graça? Não, vamos sim. Quantas vezes for necessária, se depender de mim, eu vou falar por mim, eu vou dar um passo atrás e, ó, irmão, nos equivocamos aqui, viu? Olha, veja bem, vamos analisar direitinho. E eu tenho certeza que muitos dos meus irmãos, ministros da graça, também pensam desta mesma forma. Então, só foi uma resposta desse abençoado que questionou porque nós estávamos atualizando algumas mensagens. Claro que sim, se é de fé em fé. É de glória em glória. Nós vamos crescendo a cada dia. Já dizia Deus por boca do profeta Oséias: cresçamos e estatizamos? E paralisamos? Não. Cresçamos e prossigamos em conhecer. Disse Pedro na segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Crescei na graça e no conhecimento. É um processo gradativo. Nós vamos aprendendo uns com os outros. É claro que quem nos ensina é o próprio Espírito. Mas ele vai usar a instrumentalidade dos seus filhos. Sabe? Um irmão chegou aqui, deu uma palavra, deu um texto. Aquele texto já saltou aos meus olhos. Eu já consegui enxergar um pouquinho a mais. Ou eu preguei aqui essa mensagem, o outro irmão assistiu e disse: ah, não, eu vou extrair mais pérola aí desta mensagem. Eu vou reforçar, eu vou melhorar. Glória a Deus, louvado seja Deus, amado. Entenderam? Então assim, o evangelho foi pregado ao mundo inteiro daquela época. Jesus deu a ordem e eles foram pregar o evangelho no mundo inteiro, entre os judeus. Aí veio Paulo, o 13º apóstolo, e é o versículo que eu vou ler para a gente fechar essa mensagem. Colossenses, capítulo 1, versículo 21 em diante. Então nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele andou entre os judeus, ele fez volta, ele rapou a cabeça, ele circuncidou Timóteo e tal. Aí ele começou a ir crescendo na graça e no conhecimento. Ele começou a ter a mente renovada. Então, Paulo, mesmo em graça, ele não permaneceu da mesma forma. Ele foi evoluindo. Nós estamos evoluindo, crescendo a cada dia. Nós não estamos mais apenas no fundamento que Paulo lançou. Nós estamos na edificação, onde o ministério não é mais de Paulo. O ministério é do Espírito Santo. E o Espírito Santo não está limitado ao século de Paulo. O Espírito Santo não está limitado ao ministério de Paulo. Entendam isso. Tá bom, querido? Colossenses capítulo 1, versículo 21 em diante. A vós também, que noutro tempo eres estranho e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, falando daquele povo contemporâneo à lei, né? Viveu a transição da lei para a graça, reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresenteis santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante do Senhor. Todos, o povo de Deus, é irrepreensível e inculpável. Não há culpa, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Irrepreensível desde que ande em linha com o evangelho do Cristo ressuscitado. Porque se não andar, vai ser digno de ser chamado a atenção, de ser repreendido, como foi o próprio apóstolo Pedro pelo apóstolo Paulo. Versículo 23, e eu quero dar ênfase aqui. Se na verdade permaneceis firmados, fundados e firmes na fé, não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a todo mundo, ou a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então Paulo declarou, com todas as letras, Colossenses capítulo 1, versículo 23. Paulo disse assim: olha, se na verdade permaneceis fundados e firmes na fé, e se não se moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado no mundo inteiro a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Então o abençoado usou esse versículo para dizer que eu estou errado em falar do evangelho. Que não precisa, porque Paulo já pregou no mundo inteiro. Bom, vamos lá. Paulo viveu
no primeiro século da era cristã. Nós estamos no século 21. Ou seja, 2000 anos se passaram. Então Paulo viveu há 2000 anos atrás. Pregou lá no primeiro século. Há 2000 anos atrás existia 7 bilhões de habitantes na face da Terra? Na época de Paulo, falar bem o português bem claro, na época que Paulo viveu, Paulo pregou o evangelho aos brasileiros? Não, que o Brasil nem existia. O Brasil vai existir em 1500? Na época que Paulo viveu, Paulo pregou o evangelho nos Estados Unidos da América? Paulo pregou o evangelho no Chile, no Canadá? Paulo pregou o evangelho na sua época? Porque está escrito que ele pregou em todo mundo, em toda criatura que havia debaixo da terra, debaixo do céu, melhor dizendo, debaixo da terra estava morto. Paulo pregou o evangelho aos irmãos aqui da Argentina? Paulo pregou o evangelho aos irmãos aqui do Paraguai, do Uruguai? Hein? Me digam aí. Claro que não, abençoados. Então nós precisamos entender, e isso é um sofisma, alguém usar a mensagem da graça para tentar nos caluniar, nós que estamos pregando o evangelho no nosso século, nos nossos dias. Vocês estão errados. Vocês não podem pregar o evangelho, vocês estão enganando as pessoas em graça. Porque Paulo já pregou o evangelho no mundo inteiro. É por pensar desta forma que tem uns abençoados aí que não tem mensagem para pregar. Aí fica agora atacando os irmãos que pregam o evangelho da graça. Não tem nada para pregar, fica dizendo agora que está debatendo o sistema em graça. Porque a gente reúne pessoas, porque a gente tem comunhão física com os irmãos ali onde nós nos reunimos como igreja. Ah, porque às vezes a gente fala de uma cooperação, de pagar um espaço de aluguel onde a igreja se reúne. Eu pago um aluguel. E se não fossem os meus irmãos que me ajudam a pagar um aluguel? Quantas vezes a gente ajuda? Eu tenho que ser hipócrita para falar isso? Eu preciso falar isso? Sinceramente, eu acho que eu não preciso falar isso. Mas é necessário, né? Quantas famílias chegam a mim pedindo cesta básica e eu vou lá com as ofertas, com aquilo que os irmãos cooperam, depois que a gente paga ali um aluguel, paga uma internet, paga uma luz, compra um instrumento de som, nos organizamos ali no nosso espaço e ajudamos um irmão a trocar um bujão de gás, damos um medicamento a um irmão, compramos um leite, um frango e doamos para algumas pessoas que batem a nossa porta. Eu tenho que ser hipócrita, eu tenho que tocar trombeta para falar que uma comunhão em graça genuína, existe essa comunicação entre os santos? Penso eu que não seria necessário falar isso, mas às vezes é necessário por causa de alguns irmãos que permeiam a liberdade que nós temos em Cristo para nos criticar porque nós falamos de semear na vida do irmão. Os meus irmãos que se reúnem comigo aqui no ministério, aqui em Lauro de Freitas, o ministério que nós falamos é porque é o nome do local onde a gente se reúne, é só uma placa para os irmãos chegarem aqui e ver onde a gente se reúne, Ministério Graça e Verdade. Mas isso não é igreja, é apenas um local onde a igreja se reúne. Quantas vezes eu digo para os irmãos, não me venham dizer que vão trazer uma oferta para ajudar o ministério e você tem um vizinho em casa que bate na sua porta e te pede um pacote de leite, 1 quilo de feijão e você vai dizer que não vai ter para dar porque você vai doar no ministério. Dê ao vizinho, ajude o necessitado, porque é isso que o evangelho ensina. Não deixe seu filho passar necessidade, como já aconteceu comigo. Eu acredito que muitos de nós que estávamos no sistema religioso, tirar da nossa própria cesta básica da família para dar na igreja, para dizer que era para Deus. Ensino sempre isso, que não façam isso. Mas é claro, na liberdade, na voluntariedade, aqueles que querem generosamente, voluntariamente, nos ajuda a nos organizar ali nessa questão do social, nessa questão da comunhão entre os santos. Então é necessário falar isso? Não, mas os radicais, vocês estão pregando o quê? Se o evangelho já foi pregado no mundo inteiro. Isso é um sofisma. Porque Paulo, quando ele disse que o evangelho foi pregado no mundo inteiro da sua época, como eu falei, Paulo não estava pregando para o Brasil,
Você não tinha nascido ainda, nós nem existíamos ainda, no que tange biologicamente falando. Então o evangelho que Paulo pregou, o evangelho do fundamento, a base fundamental ali do evangelho da graça, Paulo não pregou para nós. Paulo pregou para os irmãos de Antioquia, Paulo pregou para os irmãos da Galácia, olha o mundo inteiro de Paulo. Paulo pregou para os irmãos de Cirene, Paulo pregou para os irmãos ali de Roma, Paulo pregou para os irmãos ali em Atenas, na Grécia, aos Coríntios, Paulo pregou para os irmãos em Colossos, Paulo pregou para os irmãos que estavam ali naquele mundo habitável em que Paulo estava inserido. Entenderam, amados? Paulo pregou na Ásia Menor. Então Paulo pregou ali naquele mundo habitável que ele estava inserido. E isso não significa que Paulo pregou no sentido literal, ao pé da letra, para todas as pessoas. E outra coisa, Paulo pregava, depois voltava nas comunidades para ver como os irmãos estavam andando. Paulo dizia, não me canso de falar as mesmas coisas para a vossa edificação, ou seja, Paulo passava confirmando com Barnabé a firmeza das igrejas, né? No plural, porque eram as comunidades. Paulo sempre estava procurando, supervisionando aqueles irmãos que estavam bem na fé, aqueles que caíam como os irmãos lá da Galácia. Paulo disse, permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou e não torneis a colocar de novo debaixo de jugo de escravidão. Então não foi porque Paulo pregou no mundo inteiro habitável da sua época que Paulo estava dizendo que agora não precisava ninguém mais pregar o evangelho. Pelo contrário, Paulo foi decapitado em Roma, lá em 68, e Timóteo, Tito, os demais irmãos continuaram anunciando o evangelho. E nós vamos deixar de anunciar no nosso século, na nossa geração, porque Paulo já pregou há 2000 anos atrás? Claro que não, amados. Você mesmo que me criticou, critica os meninos aí que ministram a graça. Quando foi que você descobriu essa verdade? E por quem você descobriu essa verdade? Foi Paulo que falou para você? Ou foi o próprio Espírito Santo que desceu no teu quarto e te revelou, como diz alguns mentirosos aí? Claro que não. É claro que Deus usou algum instrumento aí, claro que Deus usou aí alguma pessoa. Claro que essa mensagem que eu estou pregando aqui hoje, que eu comecei em 2015, eu ouvi os meus irmãos que estavam pregando há mais tempo do que eu. Vamos ser humildes. É claro que muitos irmãos que vão ouvir essa mensagem daqui a 10 anos, 15 anos, vão aprender, porque Deus está usando a minha instrumentalidade como está usando a de vocês, para compartilhar, para divulgar, para falar das grandezas de Deus, que Paulo começou no primeiro século, mas existem milhões e milhões de filhos de Deus que estão escravizados no sistema religioso, que precisa de mim e de você para abrir os olhos dele. É claro que é o Espírito, porque é o ministério do Espírito, mas nós somos esses instrumentos capacitado não pelo homem, mas pelo próprio Deus, que já nos habilitou para ministrarmos essa nova e eterna aliança. Quem está entendendo essa mensagem, pode dar um glória a Deus aí? Ou vai fazer como esse irmão que disse que não precisa pregar o evangelho, porque Paulo já pregou no mundo inteiro? Entenderam, queridos? Se fosse depender deste versículo solto de Paulo, que não é um versículo solto, tem um contexto, Paulo estava dizendo que o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, amém, glória a Deus, não estou sozinho não, entendeu, amado? Então, Paulo começou a falar de os mistérios que esteve oculto durante séculos e gerações, através do ministério de Paulo, os mistérios que esteve oculto começou a ganhar, né, um entendimento, a revelação chegou à tona. Até 30 anos atrás, eu vou colocar aí, estourado 50 anos atrás, quem tinha ouvido falar do Evangelho do Cristo ressuscitado? Ou que nós estamos perfeitos em Cristo? Ou que Deus não habita em templos feitos por mão de homens? Estavam todos escravizados. Mas alguém não deu início? Alguém não deu a cara a bater? Alguém não começou? E então? Precisamos continuar falando. O Evangelho que foi pregado no mundo inteiro, dentro do contexto de Paulo, foi o Evangelho ali do fundamento, da base. Aí Paulo disse, outros vêm e edificam sobre o fundamento. Agora veja como cada um vai edificando aí, porque segundo a edificação vocês receberão galardão, ou vocês receberão o quê? Fogo, juízo, punição,
por haver levantado uma base em cima de um fundamento alheio, que não seja Cristo. Entenderam, queridos? Então isso é um sofisma em graça, alguém usar um versículo solto, esse versículo de Paulo, Colossenses capítulo 1, versículo 23, e dizer que o evangelho, porque foi pregado no mundo inteiro na época de Paulo, hoje não precisa ser pregado. Entenderam? Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Era um mundo entre os judeus. E eles foram e cumpriram ali o chamado até o juízo ali do ano 70. E Paulo, quando recebeu a dispensação da graça de Deus, ele foi enviado aos gentios. E Paulo também cumpriu o seu ministério, né? Paulo diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, ele diz: em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho da sua graça. E Paulo deu. Ele chega a dizer também na carta a Timóteo, ele disse: combati o bom combate, acabei a minha carreira. Lembra a carreira que ele começou? Que ele começou com muita alegria? Quer dizer, ele disse que tinha alegria, né? Mas ele começou tristeza por causa das perseguições. Mas ele tinha alegria no espírito. Ele disse: acabei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Então Paulo cumpriu o seu ministério. Eu estou cumprindo aquilo que iniciou-se em Paulo. Os irmãos que estão aí falando da graça de Deus estão cumprindo aquilo que compete a eles cumprirem, fazendo aquilo que o Espírito Santo tem direcionado a fazer. Ainda assim que haja alguma contradição entre um ministro aqui da graça e outro ali, um pense diferente aqui, outro pense em algum ponto ali, é normal, amado, nunca vai haver unanimidade. Nós somos seres humanos, né, que somos sujeitos a erros, sabe? E aí vem a questão do ego, vem a questão do egoísmo, vem a questão do orgulho, né? Vem a questão da prejunção, de muitos não quererem, como eu falei, dar um passo atrás, reconhecer que errou, tá bom? Mas nós vamos sempre estar melhorando alguns temas que nós pregamos. O tema que eu preguei domingo passado, se eu for pregar amanhã, eu tenho certeza que eu já vou ter uma visão aguçada acerca daquilo que eu falei na semana passada. E é assim, nós vamos crescendo a cada dia. Mas isso não quer dizer que eu estou errado ou que o Espírito Santo errou. O Espírito Santo errou, ensinou uma coisa, agora está ensinando outra. Não, é porque Deus conhece a nossa estrutura. Tá bom? O que não tem que ser pregado hoje em dia, que não deveria ser pregado, mas o próprio Deus permite, então quem somos nós? É esse sistema religioso enganador. O que não deveria ser pregado, eu vou dizer para você, meu irmão que me criticou por pregar o evangelho. O que não deveria ser pregado é as 7 voltas na muralha de Jericó, porque já deram as 7 voltas e a muralha já caiu. O que não deve ser pregado é o sacrifício, né, no altar ou no templo, porque o templo também já caiu. O que não deve ser pregado é dízimo em dinheiro, porque dízimo nunca foi dinheiro e nunca foi para a igreja e era só para os judeus. O que não deve ser pregado é adoração em um monte ou em Jerusalém, né, no templo, porque Jesus disse nem no monte nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. O que não deveria ser pregado eram as campanhas, eram os votos, era a barganha com Deus, era o paga-preço. O que não deveria ser pregado era o copo com água orada, eram os jejuns. O que não deveria ser pregado, eles estão pregando e Deus permite, são essas falácias religiosas, unções com azeite comprado do supermercado, imposição das mãos para abençoar, oração por carteira de trabalho, adivinhação de chassi de carro, de CPF, essas coisas que não deveria ser pregado. O que não deveria ser pregado era guardar o sábado, o que não deveria ser pregado era a prática da lei de Moisés, o que não deveria ser pregado era o batismo nas águas como remissão de pecado, o que não deveria ser pregado é esse legalismo religioso de origem judaica. Está sendo pregado agora o evangelho puro e genuíno para que nós venhamos a cada dia crescer, nos fortalecer e sermos edificados. Um bonito vem para cá dizer que não precisa ser pregado porque Paulo pregou na sua época. Muito lindo para sua cara. Tá feio, hein? Vou tomar uma água. Tá tenso. Ô, glória!
Levanta o seu copo com água aí, meu irmão. Fecha os teus olhos. Levanta o teu copo com água agora, porque agora eu vou fazer uma oração profética. E quando você tomar desta água, coloca aí esse copo com água em cima do televisor. Ah, não pode colocar no televisor mais não, né? Porque o televisor antigamente era de tubo, né? O televisor antigamente tinha aquele fundo grande que dava para colocar um micro-ondas em cima do televisor. Agora é LCD. E agora? E agora, pastor? Como é que vai colocar uma taça de água em cima da LCD? Não tem problema, a gente improvisa. Coloca na frente. Peguei vocês, hein? Vocês estão pensando que eu vou retroceder? Rapaz. Brincadeira à parte. É isso que não deveria ser pregado, amados. Essas coisas. Esse misticismo religioso que não deveria ser pregado. Mas nós vamos deixar de pregar a graça? De jeito nenhum, meus irmãos. Vamos continuar pregando. Vamos combater o bom combate no nosso tempo. Vamos falar das grandezas de Deus. Deu medo? Pô, irmão? O irmão ficou com medo aí, né, irmão? Eu já ia soltar uns dois labachúria aí, eu ia levantar o braço aqui, você ia cair. Só se fosse de CC, né? Não, brincadeira, tomei banho, tá? Tô cheirosinho. Vocês não estão vendo também, não estão sentindo? Então vamos fazer propaganda, né? Vocês gostam. Então, querido, esse momento aqui de descontração é só pra gente, sabe, ver como é que a religião faz, né? O engano da religião. A malícia, a astuta da religião. Eu estava agora há pouco no local onde nos reunimos aqui, lavando o espaço, lavando umas cadeiras para receber os irmãos no final de semana. Estava ali lavando os banheiros, onde a igreja se reúne ali nos finais de semana. E aí o irmão chegou e disse assim: eu não acredito. Eu, quando era do sistema, o pastor fazia uma escala e os obreiros tinham que vir fazer e era obrigado a fazer. Porque era para Deus. Para o pastor vir lavar a cadeira, para o pastor vir lavar banheiro, aonde? Ele obrigava os membros a lavarem, tinha que dar sabão, tinha que dar isso. Aí eu falei: pois é, meu irmão, isso é a religião. Imagina que nós vamos imputar isso em graça. Não, meu amado, para quê? Para que isso? Então a gente chega, eu vou lá, os irmãos chegam lá, limpam voluntariamente, se organizam, fazem café, levam bolo, levam suco, todos têm aquela comunhão saudável, ouvimos a palavra, louvamos ao Senhor. Isso é tudo lindo, tudo maravilhoso. E o evangelho, né, a igreja não se define apenas numa reunião que a gente faz ali no final de semana, não. Todos os dias estamos aqui. Olha aqui a igreja, olha os irmãos aqui se comunicando aí. Olha os irmãos aí confirmando. Amém? É isso aí, meus amados. Graça e paz, para não ficar muito extensa essa mensagem aqui. Até o nosso próximo encontro, tá bom? Amanhã é sábado, dia 7 de agosto, não é isso? Exatamente. Amanhã eu estarei com minha outra família. Minha outra não, é a mesma família, né? Família da Fé, na cidade de Feira de Santana. Estarei lá na casa dos meus irmãos. Já vão preparar lá, estão preparando lá a sala, o hall da casa, ou é uma garagem, não sei. Eu sei que nós vamos estar lá amanhã, reunidos como igreja a partir das 15 horas, né, 3 da tarde, com os irmãos lá, tomando aquele café quentinho. Ei, irmãos, ô glória, irmãos de feira, já estou cantando café, com aquele bolo, né? Não sei se é bolo de macaxeira ou se é de... não sei, o que for. Como dizia o sistema religioso, nós somos missionários. Onde chegarmos, como disse Jesus, o que colocar na mesa você tem que comer. Então, se colocar lá um rato assado, você tem que comer. Nada contra para quem come, tá? Eu não como, eu não sou obrigado a comer, tá bom? Mas é a hipocrisia dessas pessoas que usam textos isolados para dizer que são espiritual, né? Que estão ali na posição fazendo missão para Jesus. Tá bom? Então, os meus irmãos de Feira de Santana, estarei com vocês, estaremos permitindo o nosso Criador. Amanhã nós vamos sair daqui de Lauro de Freitas com alguns irmãos e estaremos aí com os amados para uma comunhão. E a partir de amanhã, né, querendo Deus, estarmos nos reunindo eventualmente também na cidade de Feira de Santana com alguns irmãos, tá bom? Graça e paz, beijo no coração de vocês. Ué, tem alguém assistindo aí que não é inscrito? Se inscreva aí, obrigado aí, chegamos aí a mais 500 inscritos aí, né, 13.500, se não me falha a memória.
É assim mesmo. Um irmão fez até uma colocação aí. Eu não acredito que um canal como esse só tem 13 mil inscritos. Meu amado, no tempo de Deus vai chegando mais. O mais importante não é a quantidade de inscritos, o mais importante é a quantidade de pessoas que estão sendo edificadas. Porque às vezes tem 13 mil inscritos, mas essas pessoas nem assistem. Estão inscritos, mas não assistem. Outros nem são inscritos, mas assistem, né? Então, assim, o importante é aqueles que estão sendo edificados, e é bom que o canal cresça, que o YouTube venha distribuir melhor as nossas mensagens, que alcance outras pessoas, né? Porque de acordo com o canal vai crescendo, aí as pessoas de fora do país também vão tendo acesso. Alguns irmãos aí já disseram que nos acompanham dos Estados Unidos, da África. Isso é muito bom, isso é muito legal. Mas enfim, é uma questão à parte, tá bom? O mais importante é ver as vidas sendo edificadas, e louvado seja Deus por esta família maravilhosa, da graça de Deus de um modo geral, independente deste canal aqui. Tá bom, queridos? Graça e paz. Como eu falei, amanhã estaremos em Feira de Santana, então nós não teremos aqui essa live a partir das 5 horas, ou 5 horas nós não teremos aqui a live. Voltamos no domingo, para termos a nossa reunião aqui com os amados. Então, domingo, 5 da tarde, estaremos aí postando mais uma mensagem, tá bom? Graça e paz. Até o próximo encontro.